Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre o Bitcoin e vamos falar sobre algumas criptomoedas que representam uma grande oportunidade de investimento. Então, para tal, vamos avaliar o que está acontecendo no mundo financeiro das criptomoedas e avaliando o mercado a partir do CoinMarketCap, incluindo uma nova perspectiva sobre o futuro das criptomoedas. E sabemos que, de antemão, ultimamente as criptomoedas têm ganhado valor no seio das pessoas e algumas pessoas já têm tido interesse em investir em bitcoins, incluindo algumas criptomoedas. Como podemos ver aqui a partir do CoinMarketCap, o mundo das criptomoedas está tendo um ganho de cerca de mais ou menos 1,01 trilhões de dólares. Isso representa um valor muito grande para os ganhos recentes. Nós sabíamos que no mês passado, e incluindo a semana passada, o Bitcoin e todas as criptomoedas tinham um market cap, um valor do mercado, assim que é, de mais ou menos cerca de 960 a 940, às vezes flutuava entre 960 bilhões de dólares e agora temos um ganho de cerca de 1,01 trilhões de dólares. E nós sabemos que há 2 dias atrás, ou 3 dias, assim que é, o mercado financeiro das criptomoedas teve um, um, um market cap de mais ou menos 1,03 bilhões, trilhões de dólares. E sendo assim, esse é um grande acréscimo comparado ao período anterior, ou seja, no período de 24 horas. Temos um ganho de cerca de 0,19% e em aumento. E o total do volume das criptomoedas no período de 24 horas teve um decréscimo de mais ou menos 23,26%. Então, isso significa que algumas pessoas não estão comprando muito neste momento, ou significa que algumas pessoas estão fazendo staking. Como eu posso analisar? Como é que podemos saber? Então, acerca desses aspectos, vamos vendo algumas criptomoedas mais importantes. Então, sendo assim, podemos notar que foram cerca de 36 bilhões de dólares negociados no volume total das criptomoedas num período de 24 horas. Então, isso é um decréscimo comparado ao dia anterior, de cerca de 23%. Então, o total do volume de todos DEF é de aproximadamente 5,76 bilhões de dólares, que é mais ou menos cerca de 7,26 do volume de total das criptomoedas num período de 24 horas. E o volume de todas os coins estáveis, né, que são as stablecoins, está aproximadamente a cerca de 72,33 bilhões de dólares, que representam um total de 91,15% do total do mercado financeiro das criptomoedas num período de 24 horas, esse representando um volume de mais ou menos 72,33 bilhões de dólares. E o Bitcoin, como sabemos, que é a moeda número 1, a moeda dominante, a primeira moeda a ser criada em 2009, está nesse momento tendo uma dominância de mais ou menos 38,61%. E nós sabemos que o Bitcoin sempre flutuava numa dominância de 40 a 43%. Isso significa que algumas criptomoedas, isso falamos de Ethereum, XRP, Dogecoin, Shiba Inu, que está sendo uma moeda muito popular, estão a ganhar uma grande notoriedade no seio dos investidores. Então, o Bitcoin ainda continua liderando com uma dominância de mais ou menos 38,61%, que representa um grande decréscimo comparado no período anterior, que é de mais ou menos de 0,09% no período de 24 horas. Então, descendo aqui no CoinMarketCap, nós podemos conseguir ver que a primeira moeda número 1 que ainda domina essa lista é o Bitcoin, que está nesse momento sendo negociável. Vamos abrir aqui. Que está sendo nesse momento negociável a um preço de 20.320
$1.28. Este é o valor que representa mais ou menos uma média máxima, porque podemos ver que o Bitcoin tinha descido a mais ou menos cerca de $20.086,24 e agora subiu, tendo cerca de $20.323,65 e tendo tido uma máxima num período de 24 horas de cerca de $20.382,10. Sendo assim, conseguimos notar que o Bitcoin está tendo um acréscimo positivo comparado ao período de 24 horas. E tendo pessoas que conseguem ver o Bitcoin, analisando o Bitcoin, esperando o Bitcoin, na lista de espera do Bitcoin, de mais ou menos cerca de 3,5 milhões de pessoas apostando em Bitcoin. E como podemos ver no gráfico diário de Bitcoin, essas são as máximas que o Bitcoin teve e embaixo podemos ver que há um volume significativo sobre o Bitcoin. As pessoas estão negociando o Bitcoin. E acredito eu que esse é o período exato que todo mundo esperava. E a probabilidade de que o novo bull run esteja acontecendo do momento. Então, vamos voltar atrás. Não sei o que está a acontecer. E vamos ver a análise de algumas criptomoedas. Vamos ver sobre o caso de... Ok, vamos lá descer. Temos aqui o Ethereum, que está na segunda posição. E como podem ver, quase todas as criptomoedas no mercado estão ganhando notoriedade. E a rede de Ethereum é uma das redes mais grandes, incluindo a rede de BNB. Essas são as redes mais grandes no mundo das criptomoedas. E sendo assim, o Ethereum, como sabemos de antemão, que no futuro passado a moeda já tem chegado a cerca de $3.000 a $4.000. E sendo assim, agora está sendo negociável a um preço de mais ou menos $1.548. E esse é um valor muito significativo comparado ao período de uma semana atrás. E sendo assim, numa análise de perspectiva, as criptomoedas de janeiro, né? Elas não têm tido um ganho um pouco significativo, mas estão ganhando notoriedade, como podemos ver nesse gráfico. Num período de um ano, conseguiu chegar a ter a cerca de $896 e uma máxima de mais ou menos cerca de 4.891. Então, significa que foi num período de grande estabilidade financeira e num período de mais ou menos uma nova correria no mundo das criptomoedas. Tínhamos pessoas e alguns grandes investidores, principalmente o investimento de Elon Musk. O Elon Musk que tinha comprado cerca de $1 bilhão, 1,5 bilhões de dólares em investimentos na criptomoeda Bitcoin, e isso impulsionou o mundo das criptomoedas. E agora, como podem ver, quase todas as moedas caíram a cerca de 60%. Então, estamos a notar o Ethereum, que chegou a atingir cerca de 4.891 e agora está sendo negociável a mais ou menos cerca de 1.500, tendo tido uma descida no futuro passado de cerca de mais ou menos $896,11. Então, tendo agora numa descida básica, para fazermos uma análise comparativa sobre essas criptomoedas, temos uma das grandes moedas que está sendo impulsionada depois de um caso, né, que é o conhecido o SECES, né, o Security Exchange Commission, e que acusava a XRP de sendo um seguro. Então, o caso acho que está tendo uns grandes contornos sobre a própria análise. A Ethereum, num período de mais ou menos, calma, um ano, podemos ver que a Ethereum tinha atingido cerca de $1,35. Ok? Esta moeda é uma das grandes moedas promissoras e ela representa um grande ganho em termos de investimentos. E tendo tido esses lows, uma média básica, né, uma mínima de cerca de
30 centavos e agora está sendo negociado a cerca de 45 centavos. Então, uma grande moeda é um grande investimento e acredito podemos ver algumas notícias aqui na comunidade da Ethereum. E tem algumas pessoas que dizem que começam já a odiar o Ethereum. Temos aqui alguma pessoa respondendo que não, that will look like Ethereum will win and it's almost over. Lots of fanboys are backing down their prediction. One of the real big YouTube boys who was talking 20% is down three times and he puts back where it was a year ago. Now they will say wait another years or so, then I will be able them to que a Ethereum nesse caso. E temos alguns usuários dizendo que a Ethereum, assim que está ganhando o caso, né, o caso que tinha com a Security Exchange Commission, e não está tendo mais uma alavancada em relação ao período que estava a ter o problema com a SEC, porque agora o caso parece que está tão a favor da XRP. Então, são uma das grandes são uma das grandes coisas que podiam acontecer para a criptomoeda. E algumas pessoas, como podem ver aqui, Express Apple cry after Ripple wins the support, ok? Então, algumas pessoas já não estão acreditando tanto na criptomoeda, mas ela está sendo negociável em preços positivos comparados aos preços da semana passada, em comparação aos preços antes do caso da SEC. Então vamos descendo mais, vendo algumas das criptomoedas promissoras. Uma das grandes criptomoedas promissoras é a Dogecoin, que tem atingido cerca de 75% nos últimos 7 dias. Aqui podemos ver, desceu um pouco para 60 e tal por cento. A moeda foi impulsionada pelo grande bilionário Elon Musk. Depois de Elon Musk ter comprado o Twitter, algumas pessoas acreditavam, né, que a Dogecoin, como Elon Musk é uma das pessoas que aposta muito no Dogecoin, acredita muito no Dogecoin. Então, no Twitter, com a aquisição do Twitter, as pessoas acreditam, né, que Elon Musk deu um impulso no mundo das criptomoedas, incluindo o Dogecoin, porque ele declara-se o pai do Dogecoin. Então, o Elon Musk teve uma notoriedade nas últimas semanas e isso afetou também o Dogecoin, porque ele diz que gosta do Dogecoin e vê uma grande e vem como sendo uma moeda promissora. Aqui temos a comunidade das pessoas que apostam no Dogecoin. Como podes ver, Doge guys stop hearing advice from random people in the internet. If BTC don't bullish market, then the such coin is going to move. Como está sendo visto aqui, alguns usuários dizendo que devem parar de ouvir alguns conselhos das pessoas na internet que não entendem nada sobre o assunto. Porque se o Bitcoin não tiver o impulso, o Bitcoin não crescer, não estiver em bull run ou bullish market, nenhuma shitcoin vai ir à frente. Isso é verdade. A Bitcoin é que domina o mundo das criptomoedas. Se a Bitcoin atingir de novo uma média de 30 mil dólares, está claro que todas essas criptomoedas vão crescer e vão valorizar cada vez mais. E nós queremos ver a Bitcoin atingindo uma marca de mais ou menos 50 mil dólares, como tinha atingido antigamente. Agora está sendo negociado num preço estável, num valor de cerca de 20 mil dólares, 20.500, agora no valor de cerca de 20.380 dólares. Então, sendo assim, todas essas criptomoedas, como vem aqui na comunidade, precisam de um grande impulso do Bitcoin. O Bitcoin precisa voltar a ganhar mais notoriedade, a ganhar mais alavancada. Assim sendo, todas essas criptomoedas ganham valor. Vimos alguns exemplos atrás da Ethereum, que tinha chegado a cerca de 4.800 dólares e agora sendo negociada a um valor de cerca de 1.500 dólares. Isso dá para ver que o mercado financeiro das criptomoedas foi afetado drasticamente com essa descida de algumas criptomoedas, como a Bitcoin.
foi afetada drasticamente. Vamos lá descer, vendo algumas outras moedas. E no outro vídeo vamos falar sobre algumas moedas de grande que prometem muito. Como uma dessas grandes moedas foi o Shiba Inu, que no ano passado teve um grande retorno de investimento para as pessoas que conheceram antes dela estiver aqui no CoinMarketCap, antes dela estiver sendo, antes da moeda ser negociada na Binance. Então, foi uma das moedas que movimentou bilhões de dólares durante o ano passado, e agora a moeda está sendo negociável num preço estável de 0,00001 dólares, sendo que temos alguns 4 zeros antes do valor 1. E essa moeda tem um valor muito grande de tokens, e uma das grandes coisas que as pessoas esperam é que a moeda atinja, como podem ver, né? Ela atinja um valor do mercado maior, que é mais ou menos cerca de $1, mas sendo assim, precisa de redução das suas tokens. E para que essa redução também aconteça, é preciso que haja queimas. E como queimar? Porque a maioria das pessoas estão a fazer staking das criptomoedas. Então, a comunidade tem introduzido alguns métodos, algumas formas de queimar a token. Então, uma das outras grandes moedas promissoras que podemos analisar agora, que foi um destaque do ano, é a Terra. Então, vamos descer um pouco mais abaixo, já está numa média de 30 e tal. Uau! Tendo uma grande descida, que é a Terra Luna Classic. Depois do colapso do blockchain do blockchain da Terra Labs, então, sendo o próprio CEO, que é o Dong Quan, que depois do colapso ele movimentou bilhões em bitcoins, e dizem que se encontra fugitivo e que está sendo procurado porque ele é que causou o derramamento da moeda da Terra, e incluindo a própria USDT da Terra, que era uma moeda estável, que ela não podia atingir um valor abaixo de $1. A moeda caiu drasticamente, atingindo alguns centavos de dólares. E a Terra Luna, que é a moeda da blockchain principal da blockchain da Terra Lab, atingiu uma queda de mais ou menos cerca de 0,99% em menos de uma semana. Isso é uma queda drástica. E o Duncan, houve movimentos na carteira dele que mostravam que o bilionário coronense, que é da Coreia, né, neste caso, tinha sacado os seus investimentos, tinha sacado os investimentos de algumas pessoas e tendo lesado milhares de pessoas que tinham confiado e investido nessa moeda. Então, ele está sendo procurado pela Interpol sobre esses esquemas da queda da Terra. Então, aquecendo, temos a Terra atingindo uns valores muito baixos, sendo que a Terra, depois da aprovação da Binance, o CZ, tem apostado que a Binance vai fazer a queima dos tokens, e a Terra tem cerca de 6 trilhões em tokens. Então, precisa que é necessário que haja grande queima desses tokens para que essa moeda atinja um valor significativo de mais ou menos $1 ou alguns centavos. Então, sendo assim, como podem ver, num período de um ano, a Terra já foi negociada a cerca de 119,18 dólares. E agora está sendo negociada a 0,0002 ou 0,0004 zeros antes do valor mínimo. Isso é uma queda drástica e isso afetou milhares de investidores. Então, essa foi uma das grandes primeiras notícias que podíamos ver sobre uma das criptomoedas. Temos mais vídeos em frente acerca de
criptomoedas, então é necessário que esteja conectado no canal, clique no sininho das notificações, clique em gostei do vídeo, né? Para que haja mais vídeos relacionados ao mundo das criptomoedas. Obrigado, até o próximo vídeo.